partiu ela e foi ao encontro do homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, dizendo-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Aleluia. Até aqui. Toma seu assento, dando glória. Rapidamente, eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero ser rápido em dizer para os irmãos que nessa leitura a qual aqui eu li para os irmãos, nós estamos falando de uma mulher a qual um homem, um servo de Deus, ali, devido ali ao cuidado com aquela mulher teve para com ele, por conta de ele passava por uma cidade ali muitas das vezes, e aquela mulher vendo aquele homem caminhar, viu que aquele homem era servo de Deus. E vendo isso, ela viu uma luz naquele homem. E vendo uma luz, ela se sentiu no direito, ela se sentiu, se agraciada de poder cuidar daquele homem de uma certa forma. E ela lhe ofereceu um lugar de descanso. Construiu ali na casa dela um quarto, para que aquele homem, quando passasse por ali, pudesse adentrar a casa dela e tivesse um momento de descanso. Amém. Até aí, chegou certo dia, esse homem dentro da casa dela, lhe fez uma promessa. Hoje nós estamos aqui na quarta-feira profética. Aleluia, quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E nesse dia, aquele homem fez uma promessa, profetizou sobre a vida daquela mulher, uma bênção, uma vitória a qual ela precisava. Só que ela não disse para aquele homem que ela precisava. Aquele homem não sabia. Mas quando Deus envia o teu servo, envia os teus profetas, o Senhor, Ele sabe o que eu e você precisa. Não precisa de eu e você ficarmos chorando, ficarmos mendigando atenção, ficarmos mendigando certas situações para que Deus faça aquilo na nossa vida, porque o Senhor nos conhece desde o ventre. E assim o Senhor revelara aquele homem, aquele profeta chamado Eliseu, ali dentro daquela casa que ela iria gerar um filho. Ele profetizou, e Deus, Ele ouve a voz de profeta. E ali o Senhor ouviu a voz de Eliseu, a petição de Eliseu em prol daquela mulher. E ali Deus abençoou aquela mulher, segundo a profecia daquele homem. Profeta, homem profeta, mulher profeta, quando abre a tua boca e o céu ouve, vai acontecer. Aleluia. E ali aconteceu. Mas passado o tempo, aquela promessa, aquele filho veio adoecer e veio a morrer. E aonde eu li aqui para os irmãos, aquela mulher, aleluia, ela saiu ao encontro. Diz aqui, e partiu ela ao encontro do homem de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? O Senhor me revela que muitas das vezes o Senhor, Ele nos promete. Ele, através dos profetas, ou através de sonhos, através do Espírito Santo, nos revela a nós mesmos. Ele nos faz promessa, Ele nos escreve uma história para nós, para cada um de nós. E muitas das vezes, no meio da caminhada, vem acontecer alguma coisa, aonde a gente às vezes vem duvidar: será que foi Deus? Será que é de Deus? Por que aconteceu? Porque a gente vai querer caçar respostas da situação do ocorrido em lugares errados. Aquela mulher recebeu uma promessa, uma profecia do homem de Deus, e recebeu a promessa que veio de Deus com o seu filho, mas ele veio a morrer. E naquele momento que ele veio a morrer, ela não murmurou, ela não amaldiçoou aquele homem, ela não fez nada que pudesse a prejudicar, tanto fisicamente quanto espiritual. Ela foi aonde? Ao encontro do homem de Deus. E o que eu venho falar para a igreja? Quando você se frustrar diante de algo que Deus te prometeu, diante de alguma situação, diante de alguma perda, ou o que seja que possa acontecer, não vá procurar consolo, não vá procurar respostas em qualquer lugar. Vá no lugar aquele onde vai diante daquele que te prometeu. Quem te prometeu foi Deus. Você tem que se prostrar diante de Deus. Sabe por quê? Aleluia, glórias a Deus. Vem dizer aqui no versículo, aleluia, no versículo 26, que ali o homem de Deus avistou aquela mulher indo ao encontro dele. Ele já sabia de alguma coisa, só que ele envia
ali o teu moço Geazi, para saber o que aconteceu. Quando você está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, aleluia, Deus ele sempre vai enviar alguém ao teu encontro para te socorrer. Se essa pessoa não puder te socorrer, aleluia, o próprio Deus ele vai vir ao teu encontro. Mas para isso, você não precisa ficar julgando as pessoas, porque a pessoa não pode te ajudar. Porque a promessa que foi feita para você, ela não veio de homem, ela não veio de mulher, ela veio direto do céu. E se você não adentrar o reino celestial, não adentrar a presença de Deus, para que aquilo seja cumprido, para que aquilo seja consertado, renovado, revisto na sua vida, você e eu não vamos ter resposta para aquilo que está acontecendo. E aquela mulher, vem dizer a palavra que aquela mulher foi, Geazi passou por ela, perguntou, vai tudo bem contigo, com seu marido, com seu filho? O que ela respondeu para Geazi? Vai tudo bem. E não estava tudo bem. O seu filho estava morto. Mas ela não queria a resposta de qualquer um, ela queria a resposta daquele quem prometeu para ela. A sua resposta está na mão daquele que te prometeu. A tua vitória está na mão daquele que te prometeu. Se alguma coisa deu errado, se alguma coisa está te frustrando, espera no Senhor, procura nele, porque mais adiante aquela mulher diz que ela vai passar de Geazi, aleluia, e ela vai chegar aos pés do profeta. O que eu quero dizer? Está complicado, está difícil, está doído, está sangrando, não vai em qualquer um não, vai para os pés de Jesus. Vai para os pés de Jesus, porque Jesus tem a resposta para você. Jesus tem a restauração para você. Eu não vou dar continuidade aqui, porque o texto da Lange é longo e a pregação não é minha hoje. Mas eu quero te dizer, o que você precisa está nos pés de Jesus. Então pega nas mãos de Jesus, caminha com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, se ajoelha diante de Jesus, porque Jesus que te prometeu, é Jesus que vai fazer cumprir. Aleluia, glórias a Deus. Então não espera de homem, de mulher, coisas que que homem e mulher não pode te dar. Se foi Deus que te prometeu, irmão, é só Deus que vai fazer cumprir a sua vida. E muitas das vezes Deus permite a frustração. Muitas das vezes Deus permite por um período de tempo, às vezes a provação para nos testar, para ver se nós somos fiel a Ele, se nós queremos verdadeiramente a presença dEle, queremos verdadeiramente aquilo que vem dEle, ou se nós simplesmente estamos saciados com aquilo e está bom. Mas não, Deus quer saber se eu e você estamos fielmente firmes na presença dEle. Tendo ou não tendo, nós vamos para os pés dEle. Adorar Ele, glorificar Ele. Entender que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se eu correr atrás do profeta certo, da presença certa, com certeza, Deus ele vai reaver. Porque no continuando o texto, aleluia, vai dizer que aquele homem profeta, o mesmo que fez a profecia, ele foi até a casa daquela mulher e segundo a ordem de Deus, ele se deitou sobre aquele moço, profetizou mais uma vez a vida e a promessa se pôs de pé. Então em nome de Jesus, busca no lugar certo, que o Senhor, ele vai restaurar tudo que precisa restaurar na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Quem tem